Se livros grandes te assustam, então esse aqui é um vídeo pra você. Fica comigo que eu vou te dar motivos hoje para ler livros grandes, livros de mais de 800 páginas, não sei o que, livro grande mesmo. Esse aqui é a biografia de Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, é um biógrafo muito famoso. O cara fez a biografia do Steve Jobs, do Einstein, e eu achei esse livro num sebo, cara. Eu achei esse livro num sebo e ele é assinado pelo autor. Então, muito foda, né? Quando eu falo sobre livros grandes, existe uma certa resistência que acontece com as pessoas em relação a ler livros muito grandes. E a pessoa vira e fala assim, é que vai demorar muito pra ler. Vai demorar muito pra ler? Né? Por que você quer terminar o livro? Pensa comigo agora, vamos entrar nessa brisa, entra nessa brisa junto comigo. Por que você quer terminar o livro? Por que você quer ter lido um livro? Por que as pessoas querem ter lido... Existe esse negócio, as pessoas querem ter lido muitos livros. Estranho, né? Porque, pensa comigo, cara, se os benefícios da leitura acontecem durante o processo da leitura, tecnicamente, né, logicamente pensando assim, você deveria querer que os seus livros não acabassem. Porque do momento que o seu livro acaba, quer dizer que você parou de extrair os benefícios da leitura. Então, se o livro é grande, isso deveria ser um bônus, assim. Você deveria olhar para um livro grande e falar assim, porra, legal, vou demorar pra caralho pra ler isso aqui, que legal, que do caralho. E não simplesmente, tipo, nossa, vai demorar pra ler, né, pô. Como assim? Qual que é o problema de demorar pra ler? Você quer que demore pra ler, né? O que eu acho que acontece é que tem muita gente que elas gostam mais da imagem de ser um leitor, né, da ideia de ter lido muitos livros do que de ler livros de verdade, né? Então essa galera dos que ler 50 livros por ano, ler um livro por semana, eu acho que esse povo, eles querem mais o status assim que vem de você ter lido muitos livros, né? Essa imagem de que você é inteligente, lido e não sei o quê, do que de fato ler a porra do livro. Então uma coisa que eu defendo desde o começo, que eu começo a falar sobre esse assunto, 3 anos atrás, quando eu criei meu canal, eu sempre defendi esse negócio, que você tem que ler muito menos em quantidade de livros do que as pessoas na internet falam que você tem que ler, cara. Eu acho que se você lê 1, 2 livros por mês, assim, 3 de vez em quando, né, 12 livros no ano, né, um livrinho por mês. Se você conseguir fazer isso, e você lê direito o livro, não lê, porra, lê porque foda-se, assim. Lê de verdade, lê com atenção, lê com presença, lê com... sabe? Tentando de fato entender aquele negócio. Você vai ficar muito melhor, você tá muito mais inteligente, você fica muito mais capaz do que o cara que lê um livro por semana, simplesmente lendo rápido, assim, pra terminar, e pra poder postar no Instagram que ele leu 50 livros num ano. Então, leia livros maiores, né? Inclusive, se você quer, né? Antes da gente continuar, eu estou lançando o meu curso de leitura de organização da rotina de estudos, né? O nome do curso é Leitura Todo Dia, e se você tem alguma dificuldade em manter uma rotina de estudos, ler com consistência, se você é aquela pessoa que compra um monte de livros e nunca lê a porra do livro, né? Se você tem a dopamina, né? É porque é esse negócio, as pessoas têm essa... existe uma descarga de dopamina, de sensações positivas quando você compra um livro novo na Amazon e você chega e recebe aquele livro na sua mão e aí você põe na sua estante e fala assim, vou ler esse negócio, hein? E você não lê. E aí você repete, você vai comprando um monte de livro que você nunca lê. Se você, essa pessoa, você está cansado de comprar livro que você não lê, dá uma olhada no link aqui embaixo, né? O curso está em pré-venda, ou seja, está numa condição especial de lançamento, mais da metade do preço, porque o curso ainda está em produção, óbvio, né? Você vai pagar, e aí conforme eu for produzindo e postando as aulas, né, que vai acontecer muito em breve também, não vai ficar 6 meses sem conteúdo no negócio, que você vai pagar, ficar 6 meses esperando, não. Logo eu vou lançar o negócio, aqui é só pra eu, né, se você tem interesse e você quer com um botão de desconto, 27 reais, vai aqui embaixo, dá uma olhada no site, eu escrevi tudo lá, tudo que vai ter no curso, né, os módulos, mais ou menos como vai funcionar o negócio, e se isso é uma coisa que te interessa, se você quer desenvolver, né, esse hábito da leitura, que é uma coisa que eu faço, eu leio diariamente, consistentemente, já fazem pelo menos uns 5 anos, vai lá embaixo, dá uma olhada, eu vou te mostrar exatamente o que eu faço e como que eu cheguei nesse ponto, beleza? Então, continuando, lendo livros longos, cara, por que eu acho que é importante você ler livros longos? Tem alguns motivos pra isso, né? Vamos falar um pouco mais especificamente nesse exato momento agora sobre ficção. Sobre ler, por exemplo, literatura. Você tem, sei lá, Conde de Monte Cristo, não tem 1.200 páginas, um negócio desse, assim. É um livro, porra, é um calhamaço, entendeu? É um bagulho que você vai ficar muito tempo
muito tempo naquilo. Né? Ou você lê as pessoas... Por que as pessoas gostam de ler sagas, trilogias de fantasia e não sei o quê? Porque nós, como seres humanos, né, nós gostamos de relacionamentos. Nós nos movemos pela... Nós somos criaturas que precisam de relacionamentos com outras pessoas. E para desenvolver um relacionamento com outra pessoa, você precisa de um negócio chamado tempo de contato, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa ideia de que a presença, né, o tempo de contato produz intimidade. No tempo de contato, às vezes, sei lá, as pessoas elas têm crushes no trabalho, né? Elas se apaixonam pelo colega de trabalho. E aí, na real, assim, o colega de trabalho ali, aquela pessoa, ela não é nem tão bonita assim. Ela não é nem o seu tipo, por exemplo. Mas, como você passa tanto tempo de contato com essa pessoa por dia, você tá trabalhando junto, você passa por dificuldade, você passa por estresse, né? Vocês se ajudam. Como você tá sempre 8 horas por dia tendo contato com outras pessoas, você acaba desenvolvendo sentimentos, você acaba formando relações, formando afeto por aquela pessoa. A intimidade ela é gerada por esse tempo de contato e pela intensidade das experiências. Então, quando você tem um livro muito grande, cara, é como se um livro de 800 páginas de uma história de, não, uma saga de fantasia, uma fantasia medieval, assim, não sei o quê, você vai meio que desenvolvendo um relacionamento com aqueles personagens. Você vai conhecendo os trejeitos, né? Um livro bom eu tô falando, não de livro merda. É óbvio. Você vai aprendendo os trejeitos do personagem, o jeito que ele se comporta, as coisas que ele pensa, você vê os diálogos internos, você vê os sofrimentos dele. Você por causa dos seus neurônios espelhos, a gente não consegue, a gente tem essa dificuldade, né? O cérebro tem essa dificuldade de diferenciar a realidade de fantasia, né? O que é verdade, o que é mentira, no seu cérebro é tudo experiência igual. Você vai passando por, né, dificuldades, esforços, recompensa com aquele personagem, com aquelas pessoas, e você vai se relacionando com elas, né? Então esse tempo de contato, ele te cria um vínculo com o livro, com o universo do livro, com o universo daqueles personagens. E eu acho que isso é uma experiência muito enriquecedora de uma questão psicológica, de uma questão de formação de vida interior. Porque qual que é a função da arte, né? Qual que é a função da literatura? Para que serve a literatura? Imediatamente para nada. Mas no longo prazo, a literatura ela te dá ferramentas, ela te dá conceitos, ela te dá imagens, né? Ela vai formando o que as pessoas chamam hoje em dia de imaginário. Ela vai formando, né, estabilizando na sua cabeça como que certas realidades, certas coisas se comportam no mundo, né? Então, se você lê histórias de amor, histórias de romance, quer dizer, se você lê romance merda, você estabiliza imagens merdas de o que é um romance. Mas se você lê bons romances, bons relacionamentos, com o tempo você vai formando assim um arcabouço de imagens, de conceitos que te mostram o que seria um bom relacionamento. E aí quando você vê isso no mundo, quando isso acontece com você ou com alguém que você conhece, você está mais equipado para aconselhar a pessoa, né? Por que um padre pode dar conselhos de relacionamento? Sendo que ele nunca teve um relacionamento, ele nunca foi casado, por exemplo. Como que um padre dá conselhos de casamento se ele nunca foi casado? Quer dizer que ele não pode? Então, só médico que teve câncer pode operar câncer? Não, né? Por que um médico que nunca teve câncer pode ser um oncologista, pode ser um médico que trata pacientes com câncer? Porque ele tem esse conhecimento, porque ele tem esses modelos mentais na cabeça dele. Da mesma forma que o padre, por ele estar dentro de uma tradição, ter estudado muito para fazer aquilo, né, ter contato com muitas pessoas que passam por diferentes problemas nos seus próprios relacionamentos, ele tem um imaginário formado do que é um relacionamento. Né? O que é uma boa relação, um bom casamento, e ele consegue aconselhar as pessoas com isso. Então, por meio desses contatos, desse tempo de contato, dessas experiências, você vai formando esse imaginário na sua cabeça, o que vai te dando com o tempo um mundo interior mais rico e mais ferramentas para se orientar no mundo. Fora que, né, além desses livros maiores, você também vai desenvolvendo, né, essa virtude da paciência. Porque como você demora tempo para as coisas acontecerem, né, esses livros longos eles são geralmente mais lentos, né, as coisas elas têm o seu próprio tempo. Você vai desenvolvendo essa paciência, essa virtude da paciência, né, de esperar que as coisas aconteçam no seu tempo. E eu acho que isso é muito positivo para todo mundo. Então, sei lá, cara, vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Eu tô com esse livro do Leonardo da Vinci, né? Essa aqui é a biografia do Leonardo da Vinci, é um livro grande pra porra, certo? Qual que você acha que vai ser, né? Eu não conheço muito eu conheço algumas coisas soltas assim da história do Da Vinci.
né? Eu fui no museu, teve uma exposição, há um tempo atrás, uns anos atrás, teve uma exposição, há uns anos, fazem tipo 5 anos. Uns 4, 5 anos atrás teve uma exposição em São Paulo, lá que, quando eu morava lá ainda, do Leonardo da Vinci, né? Eu fui lá com meus pais, não sei o quê, porra, aprendi uma coisinha, outra, vi uns negócios legais, mas beleza. Esse é meu contato com o Da Vinci. Depois de passar horas e horas e horas e horas, né, olhando para como ele se comporta, como ele se comportava, né, como se ele estivesse vivo ainda, para como ele se comportava, para como ele pensava, para as influências que formaram a pessoa que ele foi, qual que você acha que vai ser a minha visão em relação ao Leonardo da Vinci? Né? Eu vou meio que criar um relacionamento com ele, cara. Interessante isso, né? Pensa desse jeito. Quando você pensa assim, as coisas ficam interessantes. Eu vou criar um relacionamento com o Da Vinci. No final do livro vai ser como se eu tivesse um grande amigo, né, chamado Leonardo da Vinci. Como se eu tivesse um grande amigo que viveu há muito tempo e que eu sou muito próximo, porque eu conheço a infância dele, eu sei como ele estudou, eu sei o que ele fez, eu sei quais foram as dificuldades que ele passou. E a gente vai meio que formar essa conexão que existe entre mim e uma pessoa que não tá viva mais, cara. Que loucura, né? Que doideira. Tem uma frase, cara, que eu acho muito, muito, muito bonita. Infelizmente eu não tenho ela aqui. É uma frase é uma passagem de Maquiavel, né? Porque acho que foi de Maquiavel. Porque Maquiavel ele não escreveu só livro né, pra você ser um manipulador, Peaky Blinder, mas ele também escreveu... em um certo momento ele foi exilado, e aí nesse exílio dele no meio do campo, né, ou ele se mudou pro campo, eu não lembro da história direito, me perdoem aqui se eu estiver falando alguma merda. Ele escreve umas cartas, assim, E numa dessas cartas ele fala sobre como ele tem lido muito, né, e sobre o que ele acha da leitura dos grandes livros, dos livros antigos. E ele fala assim, é como se eu me sentasse à mesa com grandes homens que não estão mais entre nós, e nós tomássemos café e tomássemos né, café e fumássemos e comemos doces enquanto conversamos sobre a vida, né? É como se eu estivesse sendo convidado para entrar numa sala e sentar nessa sala com essas pessoas e me tornar mais uma entre elas e ouvir o que elas têm para dizer, né? É uma conversa com os mortos, assim. Tanto que tem esse livro que eu amo pra caralho, que é o Breaking Bread with the Dead, partindo pão com os mortos, que é um livro de um crítico literário que ele fala sobre a importância de você ler livros antigos, né? E você ler livros velhos. Foi nesse livro que eu descobri essa frase. E é uma coisa que me pega muito, cara. É como se você... Né, outras frases importantes que também teve na história, né? Só pude chegar onde estou porque estava em cima do ombro de gigantes, né? Do Newton. É como se você vivesse 1000 vidas sem sair da sua, entendeu? Você conhece pessoas em situações, em épocas que você nunca teve contato antes, que você nunca viu antes, né? E aí, só pra dar uma palhinha sobre livros de não ficção, né? Livros técnicos, assim, livros pra você aprender alguma coisa, né? Esses livros mais longos, pra você aprender alguma coisa, cara, eles são valiosos também da mesma forma, porque pra você se tornar bom em alguma coisa, você precisa de tempo de contato, né? O sábio geralmente não é novo, né? O sábio é velho. Pensa na imagem do mago, né? Tipo Gandalf, assim. O mago, ele tem a barba, ele é velho, ele não é um novinho, entendeu? Ele não é um novinho saliente. Você não tem o sábio novinho saliente. Você tem o sábio, geralmente é um velho, né? Ele tem o tempo, ele já passou pelo tempo, ele tem a idade, ele teve tempo de contato com as coisas do mundo. Ele tem o peso da experiência nas suas próprias palavras. Você só consegue desenvolver essa profundidade, você só consegue desenvolver o conhecimento real, assim, sobre as coisas, quando você tem tempo de contato com aquele assunto. Então, um livro grande, ele é a melhor coisa que você pode fazer para aprender alguma coisa. Porque, cara, esses livrinhos curtinhos, eles são legais, eles são bacanas, eles são uma porta de entrada, muitas vezes, para livros maiores, né? Tipo, sei lá, você pega lá o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, você pega os livros do Robert Greene, lá, o Maestria, que tem ali, esse aqui com um triângulo aqui, é o Mastery, né? O Maestria, do Robert Greene, livraço, entendeu? Livraço, por sinal. Você tem o Maestria, você tem, sei lá, o 12 Regras para a Vida, sei lá, esses livros que são famosos, Hábitos Atômicos, esses livros que são famosos como livros de desenvolvimento pessoal, eles são legais, eles são portas de entrada para a leitura, muitas vezes, para mim foram, né? Esses livros para mim foram uma porta de entrada para a leitura e para o aprendizado, né? Para o conhecimento, para essa busca pela verdade. Mas
Você só consegue de fato alcançar a profundidade quando você tem mais tempo de contato e tempo de contato com coisas mais profundas. E você só consegue alcançar a profundidade com o tempo. Você só consegue... Eu odeio videozinho rápido no YouTube, cara. Esses videozinhos de 8 minutos animadinhos falando sobre um resumo do livro. Isso é uma merda pra mim. Eu acho isso chato, eu acho isso ruim. Eu nem clico, eu nem assisto. Geralmente os vídeos têm menos de 20 minutos, eu nem clico. Eu nem boto pra assistir. Porque eu não acho que dá pra aprender nada nesse tempo, entendeu? Eu não acho que dá pra aprender alguma coisa rapidinho, assim, sabe? Pra você aprender de verdade, você precisa de tempo. Você precisa de tempo. Eu poderia passar o dia inteiro falando, né? Eu poderia passar o dia inteiro falando em vídeo sobre leitura e sobre esses assuntos, mas, óbvio, é um vídeo no YouTube. Isso aqui é só uma reflexão que eu quero que vocês façam. Eu não tô aqui pra te ensinar, nesse momento eu não estou aqui pra te ensinar nada, né? Você quer... Né? Pessoas que já compraram algum curso meu sabem que, porra, é aula de 1 hora, entendeu? Porque eu vou falando. Eu quero tentar ser o mais compreensivo possível, né? E entrar o mais profundamente que eu possa em algum assunto, né? Ficar muito só de tecnicazinha, eu acho que isso é legal, mas isso é só uma muletinha, né? A partir do momento que... imagina que eu te ensino a ser... Eu vou falar de novo do curso, porque eu tô fazendo ele agora, tá interessante. Imagina que eu tô te ensinando a criar uma rotina de estudos, né? Eu simplesmente falar, faz isso aqui, e usa esse template. Ok, bacana, vai funcionar. Mas quando alguma coisa der errada na sua vida, e alguma coisa vai dar errado na sua vida, esse negócio vai quebrar, porque o template, né, os modelos, eles nunca... Nenhuma teoria, nenhum modelo, ele consegue explicar de fato completamente a realidade. Ele não consegue explicar todas as coisas que funcionam com teorias e modelos. Por isso que tem muitas teorias e muitos modelos. Então, se eu não entrar mais fundo nas coisas, se eu não for mais profundo no conhecimento que eu busco, esse negócio que quebra fácil, entendeu? Esse modelinho que quebra fácil. É uma receitinha de bolo que, beleza. Puta, cara, nossa, eu vou fazer um bolo e eu só tenho, né, eu não tenho o açúcar que precisa, eu tenho outro tipo de açúcar. Eu não posso fazer o bolo, então. Sei lá, não sei cozinhar. Então foi só um exemplo merda. Não sei, talvez seja. Se eu não tenho, né? Se eu não tenho a minha caneta, a minha mesa e o meu caderno especial, eu não consigo escrever. Ué, como assim você não consegue escrever? Você não consegue, estudar? Se você não tiver silêncio... Calma. Você acha que você vai ter silêncio, calma, tranquilidade todos os dias? E quando você tiver uma família, você tiver que, criança correndo e gente gritando e os caralhos. E quando você tiver, tendo que pegar 1h30 de ônibus pra ir pra voltar do trabalho, que nem eu faço. E você, esse é o tempo que você tem pra ler. E aí, beleza? Você não tem como você esperar pela sua paz, pela sua calma. Se você esperar pela sua paz, pela sua calma, você não vai ler. Então nem sempre a gente vai ter a situação ideal pra fazer as coisas, né? E eu acho que livros grandes, eles... Eu não sei nem porque eu tô falando disso, mas eu acho que eu dei uma viajada no final agora aqui, peço perdão. Por isso que a gente deveria ler livros grandes, cara. Você desenvolve a virtude da paciência, você tem mais tempo de contato, né? Você aprende mais, forma mais relações, cria vínculos maiores com o assunto. Até hoje tem coisas que eu li que foram muito longas, assim, né? Histórias que eu li que foram longas, trilogias, essas coisas. Até hoje, cara, eu lembro dos personagens, eu lembro das coisas, eu lembro da personalidade deles, né? Eu lembro de situações que aconteceram, porque você cria de fato um afeto com a pessoa, né? Mesmo que seja uma pessoa fictícia. E eu acho que isso é muito importante pra gente se manter humano, pra gente se manter, né, num tempo que é cada vez mais técnico, que é cada vez mais prompt de ChatGPT, que é cada vez mais algoritmos de Instagram, que é cada vez mais... né, fique de olho nessas red flags para que você não escolha errado o seu parceiro. Né? Num tempo que é cada vez mais fórmula, teoria, técnica, a gente se manter humano é muito importante. A gente se manter mais conectado com a nossa humanidade é uma coisa muito importante, beleza? Então, fez algum sentido pra você? Me fala aí e dá uma olhada, olha a porra do link, entendeu? Clica no link, lê o site, né? Eu criei a página, lê a porra da página e compra o curso, né? Compre, custa R$27, tá bom? Até a próxima, tchau.